Iniciamos hoje mais um episódio do podcast da EPS aqui no Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de receber comigo Lúcio Flávio, que é presidente do CIAN. Lúcio, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Guilherme, é sempre um prazer reencontrá-lo e estar aqui. Lúcio, iniciando pelo começo, conta um pouco da sua história e do CIAN pra gente. Na realidade a minha é simples, né? Iniciei trabalho logo cedo. Meu primeiro emprego, às vezes até eu brinco, eu fui monitor da FEBEM. E depois passei por órgão público, né, no estado de Goiás, banco também, na área bancária, e depois tem 40 anos que eu estou no Amazonas, na área de transporte, de logística, e sempre participando do Centro das Indústrias. Foi aí que eu me interagi com o Centro das Indústrias. O Centro das Indústrias é uma associação civil de direito privado e que já desde vamos fazer 45 anos agora este ano, atuando na defesa dos seus associados, que são as indústrias e os segmentos ligados à indústria no Polo Industrial de Manaus, e também do modelo exitoso que é o modelo Zona Franca de Manaus. Ele é composto tem um conselho superior, com a presidência do Conselho Superior, e tem abaixo do Conselho a presidência executiva, que no caso sou eu. E dando suporte de assessoramento, nós temos várias comissões, são 12 comissões que ajudam no desenvolvimento das nossas ações, e temos assessorias mais na parte jurídica, na parte de recursos humanos, e na assessoria de imprensa, tanto aqui quanto São Paulo. Ok, e na prática, Lúcio, o que o CIAN faz hoje, como as empresas podem se beneficiar disso? O CIAN tem acompanhado todas as demandas que as indústrias têm, seja ela no dia a dia, para o desenvolvimento do dia a dia das atividades operacionais, seja nas questões estratégicas. Atuando, por exemplo, nós atuamos violentamente na questão da reforma tributária, sempre procurando ser protagonista e estar à frente. Nós logo, a princípio, destacamos os nossos pontos principais de manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, entregamos ao governo do estado e depois à bancada na Câmara e depois acompanhamos no Senado até a conclusão da aprovação da reforma tributária, e agora estamos fazendo o mesmo trabalho na questão da regulamentação da reforma tributária. Na parte de logística também atuamos, acompanhando todas as situações que são gargalos para a Zona Franca de Manaus, como vários outros setores. Cada comissão que nós temos, de inovação, de assuntos jurídicos, assuntos legislativos, de RH, de ESG, cada comissão dessa atua dentro daquelas pautas que são de interesse da indústria. Nós realizamos fóruns, realizamos debates, workshop, para tentar não só diminuir a questão do conhecimento, como também para dirimir dúvidas. A reunião, por exemplo, nós temos uma comissão de tributos que nós temos um calendário de reunião do ano todo já previsto, mas a comissão de tributos tem 3, 4 reuniões extraordinárias, em função de demandas imediatas que surgem, Então, dessa forma, o CIAN procura dar o suporte para o associado, não só de informação, mas de atuação no sentido junto aos órgãos que interagem com o CIAN, tipo SUFRAMA, SEDECT, Receita Federal, MAPA, como também acompanhando. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho hoje, participando de um trabalho que tem a ver com o Portal Único de Comércio Exterior da Receita Federal. O Portal Único já está em funcionamento no país, mas a parte referente à Zona Franca de Manaus, ela começa em 1º de janeiro de 2025. E nós fomos convidados para participar da construção da parte relativa à Zona Franca de Manaus desse portal. Então, são 4 etapas, nós já participamos da primeira, estamos hoje, está ocorrendo no Hotel Mercury a segunda etapa, e a indústria hoje está tendo a oportunidade de se antecipar e dizer o que é importante no processo do comércio exterior,
para não chegar de surpresa no dia 1º de janeiro, ser surpreendido com um portal que não atende às vezes a necessidade. E para surpresa nossa, esse trabalho é tão importante que o pessoal que a Receita Federal contratou para desenvolver o portal, na última reunião falou assim, olha, todos os profissionais de Manaus que estão aqui nessa sala trabalham em qualquer lugar do Brasil, mas nenhum profissional do Brasil consegue trabalhar na Zona Franca de Manaus. Tamanha é a especificidade do comércio exterior, da questão do fluxo de documentação. Lúcio, como que a gente lida com o fato de que essa especificidade às vezes é vista como um bloqueio devido à complexidade de vir trabalhar aqui em Manaus? Eu comentava um pouco mais cedo com você que eu estive no Sul recentemente e lá estando conversando com alguns diretores de fábricas, donos, eles falavam que da dificuldade que é estar próximo de Manaus e ao passo que eles têm um interesse porque existe um grande benefício aqui. Esse não é, na realidade, um gargalo, porque, como eu falei, aqui tem profissionais experientes que atuam já nesse processo há muito tempo e o CIAM hoje se sente na obrigação de orientar também e aconselhar a qualquer um que queira vir investir na região quais são os caminhos que ele deve tomar. O que é importante ele conhecer. Então, no passado, a indústria que queria investir em Manaus, ela chegava aqui e tinha que descobrir por ela mesma. Hoje o CIAM tenta ser essa fonte esse porto seguro para a indústria que queira vir para Manaus. Ela procurando os centros das indústrias, ela vai encontrar as informações que ela precisa para trilhar todo esse caminho sem ter uma via cruz para enfrentar. E não é, apesar de ter toda essa especificidade, não é uma dificuldade. É complexo, mas não é difícil. Eu também encaro, quando o EPS veio para Manaus há 14 anos, eu estava à frente desse projeto, eu lembro que havia assim, camadas burocráticas, mas por uma razão específica. A gente está falando de benefício fiscal, uma série de atrativos que existem que requerem contrapartidas e empresas sérias que queiram fomentar a região. Inclusive, como associado, eu posso falar com clareza do benefício de estar lá. Estamos há 1 ano e meio no CIAM, participamos hoje da comissão de inovação. Temos hoje a nossa gerente de RH na comissão de RH e ESG. Perfeito. E pontualmente participo da comissão de tributos, porque tem uma relevância muito grande quando tem a participação de Cefaz, SEDECT, a quantidade de especialistas que lá estão e as informações chegam rápido. Então, ali eu vejo um porto seguro para o associado que não domina todo esse tema e, assim, uma área que você pode conversar com outras pessoas seguros com objetivos comuns. Esse network é importante, é nessas reuniões dessas comissões que o network é feito. Por exemplo, hoje nós vamos ter uma reunião da Comissão de Tributos sobre um novo processo da SUFRAMA, que vai ter que ser cumprido pelas indústrias, e vai estar lá o especialista da SUFRAMA para dirimir qualquer dúvida. Então a gente sempre procura se antecipar e deixar todo mundo tranquilo com relação ao trâmite dos processos dentro dos órgãos, seja ele SUFRAMA, seja Receita, seja SEDECT, e temos tido uma receptividade muito boa de todos os órgãos. Nós fizemos na nossa última reunião ordinária, até uma reunião com a Alfândega do Porto de Manaus, de Belém, e na realidade agradecendo até o trabalho que eles fizeram no ano passado, que nos ajudaram muito. Se não fosse a ação que nós desenvolvemos junto com a Alfândega do Porto de Manaus e do Porto de Belém, nós não conseguiríamos ter a liberação de carga como tivemos no ano passado. E o problema teria sido muito maior. E quando a gente fala dos desafios que foram ao longo de 2023, a seca local, os outros desafios complexos que é do abastecimento e escoamento da região. O que você consegue compartilhar com a gente de como foi 2023 e o que é esperado em 2024? Bom, Guilherme, a princípio eu gostaria de falar o seguinte, muitos pensam que a Zona Franca de Manaus é um problema em função da logística. Não é, a logística é uma solução, né? Hoje nós temos na nossa matriz de transporte, a maioria das indústrias utiliza o modal cabotagem, né, que é o menor custo.
né? Quando você tem que usar um modal aéreo ou um modal rodofluvial, o custo aumenta. No ano passado, nós tivemos um fato atípico, que foi a completa impossibilidade do navio chegar até Manaus, e que causou, de certa forma, um prejuízo não diria, um acréscimo de custo logístico para as indústrias, levantado pelo Centro das Indústrias, por volta de 1.4 bi de acréscimo de custo. De onde vem esse acréscimo de custo? Das taxas cobradas pelos armadores, da taxa a mais cobrada pela praticagem, né? E dos custos que houveram de transbordo e deslocamento. Teve indústria que teve que utilizar o modal aéreo, porque o ano passado, além da vazante do rio Amazonas e Madeira, nós tivemos a questão do Panamá, que também foi uma dificuldade. E que hoje, a propósito, continua o Panamá com uma restrição. O que está se prevendo e está se trabalhando para este ano? Este ano, antecipadamente, todos os órgãos públicos intervenientes estão já trabalhando, né? Nós estamos fazendo acompanhamento junto aos órgãos, já tivemos várias reuniões, inclusive foi realizada uma visita em loco nos 2 pontos críticos de navegação para Manaus, né? O DENIT já está atuando e já está com a do Rio Madeira, já está com a dragagem licitada e contratada. Falta a contratação da dragagem dos 2 pontos do Rio Amazonas, do Tabocal e da Foz do Madeira, que deve estar saindo até junho, segundo o plano do DENIT. Junho de 2024. Junho de 2024. Okay. Se conseguir colocar, se tudo andar dentro do cronograma previsto, que a gente não pode esquecer que uma licitação pública ela tem uma série de variáveis que pode acontecer e que atrasa, mas se não atrasar, nós não teremos o problema que nós tivemos no ano passado em função da dragagem que vai ser feita nesses 2 pontos. Então existe essa possibilidade que nós estamos trabalhando nesse sentido, e ainda hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo do secretário da Secretaria de Navegação Interior, que foi criada recentemente no Ministério do Transporte, ele dizendo que o governo está preparado para fazer o investimento necessário na dragagem dos 2 pontos. Então, nós estamos acompanhando isso, inclusive no dia 6 próximo nós vamos ter um evento que nós apoiamos, que é o Diálogos Amazônicos presencial em Brasília. Estará participando do evento não só para falar da infraestrutura da região o senador Eduardo Braga, que já foi governador de estado, como também o Eric Moura, que é o secretário do DENIT, e ele que está coordenando todo esse trabalho. Então nós teremos tomara que a confirmação da contratação da dragagem. Então, para este ano, nós esperamos que não teremos o problema do ano passado. E no ano passado aconteceu uma questão interessante, que até então a indústria pagava o preço dessa vazante, porque os armadores cobravam a taxa, a indústria pagava a sobretaxa por causa do alívio do navio, né, diminuição de carga para passar. O prático ganhava do mesmo jeito e os portos locais ganhavam e o Estado continuava ganhando também. Esse ano perdeu todo mundo, porque os armadores perderam porque não puderam trazer a carga até aqui. Os práticos perderam porque não tiveram navio para trazer até aqui. Os 2 portos privados aqui perderam porque não tiveram atracação. E o Estado perdeu por falta de arrecadação de tributos. Tanto que em janeiro agora é que está começando a voltar à normalidade. Começou a voltar à normalidade. Então nós esperamos ter um ano com possível situação de vazante do rio, talvez não nos patamares que tivemos no ano passado, um pouco menos, mas com solução prática da engenharia de dragagem para possibilitar a chegada dos navios. Vale lembrar que não existe solução simples para um problema complexo, né? A gente está falando ali de um problema que envolve a natureza, a questão também, uma disposição das indústrias hoje de saírem de uma zona de conforto e entender que precisa se desenvolver novas soluções para trazer e retirar material de Manaus. E aí
pode-se falar ali de uma BR que talvez venha acontecer num dado momento, outras soluções, a cabotagem, que adicionar o próprio container no processo de cabotagem, algo que facilite isso. Mas, Lúcio, quando a gente olha todo esse contexto, quem está ouvindo a gente de casa ou assistindo a gente vai dizer, poxa, é difícil trabalhar em Manaus. E aí vem uma pergunta dura de fazer na sequência, por que as empresas deveriam vir para Manaus? Olha, os motivos são vários. Essa questão de todos esses problemas que nós estamos colocando, que a gente considera duro, veja bem, ele acontece num período certo do ano, que a vazante ela é sazonal, um período curto no final do ano e que é previsível, que hoje você tem técnica para solucionar. Tanto que nós defendemos que o que precisa, que nós não temos hidrovia, nós precisamos de hidrovia, com balizamento, com batimetria, com sinalização, que aí nós não vamos ter problema. Nós temos sistema modal, que é a cabotagem, que proporciona o menor custo. Nem que estivesse, por exemplo, é importante a rodovia, por questão de integração, por questão de escoamento de produtos menos, até da própria região, a ligação da região, por exemplo, a BR-319 é de suma importância, ela liga Boa Vista ao resto do Brasil, por terra, né? E liga Manaus e Rondônia também. Então, hoje, isso é importante, mas não é a solução para escoamento da produção da indústria. A solução é o menor custo, que é a cabotagem, depois o rodo fluvial. Então, por que motivo a indústria viria para cá? São vários. O primeiro deles tem uma questão de mercado. Por exemplo, o ano passado eu tive uma indústria que nos procurou, em que a matriz dela nos Estados Unidos, na análise que fizeram, Manaus era o ponto mais próximo para se atingir o mercado da América do Norte. Então, é um fator de estratégia de mercado. E ela está trazendo produção para cá porque o foco é a exportação, né? Então, tem a questão, nós não podemos deixar de esquecer, que são os benefícios fiscais também, que a Zona Franca ainda foi mantida na reforma tributária, está garantida na Constituição até 73, e que é importante. Tanto que nós temos aqui os polos fortes de duas rodas, eletroeletrônico, né, informática, e nós somos o segundo produtor de ar-condicionado do mundo. Então, estar aqui em termos de estratégia de mercado, é importante, dependendo do segmento da indústria. Sem contar toda a área de serviço que aqui proporciona, né? Tem indústrias que já têm aqui o cluster dela, das empresas que prestam serviço para ela. Então, eu vejo que hoje essas questões que nós colocamos como gargalo, por exemplo, a logística não é um gargalo, ela tem a solução. E nós estamos caminhando para conseguir essa solução. Então, eu penso que hoje é importante estar aqui na questão de aproveitar o que se tem dos incentivos fiscais, a questão da localização com relação à proximidade dos mercados, né? E questão, dependendo do segmento, por exemplo, quando a gente fala de biofármacos, biocosméticos, você está dentro da maior biodiversidade do mundo, né? Então, não vejo... Eu acho que o importante é não estar, o difícil é não estar em Manaus. Exato. Hoje nós tivemos um movimento recente, né? Você falou de clusters, né? A EPS hoje ela está sempre em clusters eletrônicos no mundo. Então, desde a Ásia com 6 unidades, Europa num cenário pós-guerra onde teve um incentivo fiscal muito grande, tem um cluster automotivo muito forte lá. Estados Unidos também, onde tem hoje um cluster de eletrônico que está hoje há algum tempo se movendo para o México, e é interessante como o Brasil se posiciona nessa mudança geopolítica, né? Hoje existe ali uma certa animosidade entre Estados Unidos e Ásia. Sim. O Brasil hoje é uma solução muito interessante, eu conversava isso com outros colegas ao longo da semana passada, que aqui a gente tem algumas características. O brasileiro ele fala inglês. O engenheiro brasileiro ele sabe se comunicar com alguma facilidade. O engenheiro brasileiro é bem visto em todo o mundo. Então, quando os Estados Unidos vai passar por essa nova onda agora de trazer algumas fábricas de eletrônico, ela cria um grande ecossistema ao redor dela. E esse ecossistema vai precisar o quê? De gente formadas, especialistas, pessoas que falam inglês,
pessoas que tenham similaridade cultural, ou seja, eu não consigo trazer isso tudo às vezes de Ásia e colocar ali nos Estados Unidos. Então o Brasil fica numa posição interessante. E quando a gente olha o Brasil mais de próximo, a gente vê ali Manaus hoje localizada muito próxima e onde tem um escoamento que poderia acontecer através de navio, ou seja, de forma competitiva, em curto espaço de tempo. Então eu vejo esse movimento acontecendo e Manaus se posiciona estrategicamente muito bem. Inclusive, recentemente eu vi a notícia de que outras indústrias de produção de semicondutores e componentes eletrônicos se aproximam mais ainda de Manaus. Hoje a gente já tem algumas delas produzindo, HANA Electronics, Calcomp, Adata, que são indústrias que estão aqui e elas trazem consigo todo esse ecossistema que inclusive a EPS se encaixa em parte dele, mas que é muito maior e fomenta outras indústrias, porque veja, vai se formar mais pessoas especialistas, vai trazer mais pessoa com capacidade técnica que vai fomentar todo esse plano. Como você vê a continuidade que outras indústrias hoje estão sendo atraídas para Manaus? Olha, você falou, Guilherme, de um fator importante. A mão de obra qualificada aqui da indústria, ela não perde para local nenhum. Isso foi um estudo que foi feito, inclusive, na época, pela Fundação Getúlio Vargas, o professor Márcio Pissoli, e confirmou isso. Então, quer dizer, a nossa mão de obra que hoje está na indústria, ela é altamente qualificada. Eu digo que, às vezes, nós mesmos não conhecemos o que as indústrias estão fazendo aqui. Você falou um outro fator que é importante, por exemplo, dos Estados Unidos, da questão da Ásia. Os Estados Unidos busca alternativa, e principalmente para os semicondutores. E eles estão estudando a possibilidade de deslocamento de produção. Alguma parte foi para o México. O Brasil é a tendência de recepcionar essa demanda dos Estados Unidos. Você pode identificar essa evolução com o número de institutos de pesquisa que estão se instalando em Manaus, né? Nós estamos recebendo aqui um número grande de novos institutos de pesquisa e desenvolvimento vindo para se instalar em Manaus. Institutos importantes e que vendo a possibilidade da evolução desse mercado. Eu vejo também como uma oportunidade muito grande e a tendência de crescimento e de atração de novas indústrias para cá. É importantíssimo, né? Vale lembrar, quem assiste a gente, né? Manaus hoje tem talvez as maiores empresas de produção de telefones, celulares, Sim. tablets. Hoje a maior empresa de produção de motos está localizada aqui. Então existe um ecossistema grande que está se desenvolvendo. Tem novas empresas entrando aqui, que aí a gente pode discutir. A EPS atende muito o mercado automotivo. Eu trabalhei 10 anos no automotivo e a gente fala dessa mudança que hoje tem ali, se vai vir elétrico, vai vir híbrido, mas uma coisa bem clara, existe um grande player hoje que já está estabelecido no Brasil, atendendo com carros elétricos e que isso muda todo o ecossistema dele. Né? Então hoje as empresas estão se adaptando para uma nova realidade que está acontecendo. E Manaus me parece que também vai ser atrativa para essa nova empresa que está chegando. Já está sendo, né? Nós já estivemos na última reunião do CAES, do CODAN aprovado, né? Essa questão de carro elétrico, indústrias que estão vindo para cá para atender essas demandas. E nós temos também no mercado automobilístico indústria que é o maior, que atende a maioria das indústrias do setor, que é a Vision, que atende com painéis, né? E que tem investido bastante na questão de tecnologia também. Então eu não tenho dúvida que Manaus vai atrair essa indústria. E por todos os motivos, até da proximidade com o mercado norte-americano também. Sem dúvida, aproveitando para mandar um saudoso abraço aí para todos os colegas da Vistion que fomentam todas as comissões, é incrível. Sim. Eu acho que a Vistion se multiplica, está ali, é um exemplo a ser seguido. Nós entramos, falava mais cedo, no CIAN, a convite de uma reunião da Vistion, que falou, poxa, acho que vocês poderiam estar ali para entender o que está acontecendo. Foi um passo interessante, o Capella fez esse convite, estive lá, me apaixonei em 2 reuniões e falei, precisamos estar lá, fomos muito bem recebidos. Estendo esse convite para aqueles que nos assistem e não estão associados ainda ao CIAN, que considerem, para aqueles que querem considerar
Lúcio, como que eles podem fazer para acompanhar um pouco mais do CIAN? Olha, é simples. Nós temos um site, pelo site podem conhecer um pouco do CIAN, né? Também tem como se associar ao CIAN no próprio site. Nós temos uma área comercial que atende aqueles que tiverem interesse e aqueles que quiserem participar. Nós temos 2 reuniões de diretoria por mês e uma do Conselho Superior. Nas 2 reuniões de diretoria, todos os associados participam, são vários assuntos, cada reunião uma pauta, e aqueles que tiverem interesse de conhecer o CIAN, é só consultar no nosso calendário de reuniões e como convidado. Eu aproveito e já faço convite. Aquele que quiser conhecer o CIAN, participar de uma reunião nossa ordinária, já se sinta convidado a participar conosco. Convite feito, então fiquem à vontade em aceitar. E aí tem um ponto muito interessante que também falávamos mais cedo sobre a importância da participação ativa, que não é só se associar, muitas empresas podem contribuir. Vou trazer um exemplo da onde eu participo, da Comissão de Inovação, que Mariana Barrella consegue tratar esse tema com leveza, organizar ali vários diretores e vários engenheiros e dizer, poxa, esse é um caminho que a gente pode trilhar. Tivemos já um workshop, foi fantástico. Inclusive, semana que vem tem um evento de logística acontecendo. Fórum de logística. Lembrei, esse é um fórum que eu acho que vai ser imperdível para todo mundo. Lá na empresa está todo mundo se movimentando para ir. Nós já fizemos dois eventos, né? Nós trouxemos os órgãos intervenientes que atuam, Capitania, ANTAC, os armadores, né? E depois fizemos um com o DENIT, com a participação do DENIT. Com a participação de todos que interagem nesse processo. E esse próximo agora é com os órgãos que tratam da questão climática, que tem as informações. Porque muitas das vezes você vê no jornal a matéria, olha, a seca vai ser pior do que o ano passado. Mas qual é o embasamento científico, qual é o embasamento técnico dessa informação, né? Então vai ser a oportunidade que nós teremos para todo mundo tirar a dúvida, né? E ter uma noção de que efetivamente, que tamanho de crise nós poderemos enfrentar ou não, né? Sem dúvida, é interessante ter um canal de comunicação que traga informações novas, atuais e também permita que as indústrias se conversem. Porque, novamente, eu vejo que talvez uma posição de conforto das indústrias era entender como a logística funcionava, vamos melhorar a logística e agora a logística requer um novo desafio. E talvez esse desafio, a solução venha das indústrias, que vão ter que analisar o que pode ser feito, como pode ser feito, trabalhar a 4, 6 mãos. E essas comissões, esses eventos, eu acho que eles são um ponto de encontro muito bom para especialistas das nossas regiões debaterem formas rápidas e inteligentes. E Lúcio, quando a gente fala sobre as indústrias e os associados participarem ativamente, o que o CIAN espera hoje dos seus associados? Olha, Guilherme, para nossa surpresa, a participação dos associados tem sido surpreendente. Inclusive, eu gostaria de registrar que todas essas comissões são coordenadas ou por conselheiros do Conselho Superior ou por alguém que tecnicamente tem expertise naquela comissão. E todos eles fazem isso de forma voluntária, né? Então é uma questão de dedicação e o que a gente tem sentido é a vontade muito grande de todos participarem, de trocar experiência. Nós fizemos um fórum de ESG gigante com parceria da Rede Amazônica, mas também da Suframa, né? Então eu vejo que eu sei que é difícil, não é fácil, né? O pessoal se deslocar até o CIAN, participar de uma comissão, tem a questão também de não querer deixar o posto de trabalho, e isso é importante, a participação, porque ele troca a informação, troca a experiência. Eu até, depois da pandemia, começando a revisitar as indústrias, aí uma gestora de uma fábrica virou para mim e disse: quando é que nós vamos voltar à reunião presencial? Eu achei que vocês estavam preferindo a virtual. Ela falou: não, a virtual não tem jeito de trocar experiência. Aí eu falei assim: é verdade. Então, eu acho que é uma oportunidade grande, e tanto que na nossa última reunião do mês, nós
fazemos um coffee break estendido justamente para dar oportunidade desse network, dessa troca de experiência. Sem dúvida, eu acho que a reunião híbrida funciona. Eu posso contar o meu caso, que a última reunião que nós tivemos da direção, eu estava saindo de Campinas, retornando para São Paulo, parado na Dutra, conectado no celular e assistindo a reunião. Essa é a vantagem da híbrida. Quem está fora pode participar. Exato, quem está fora não quer perder, quer participar, mas os pontos de encontro presencial também tem um valor único. E tem algumas reuniões das comissões que são realizadas nas fábricas. Né? Por exemplo, o pessoal de SG tem feito isso, o pessoal de inovação mariana tem feito isso. Sim, tivemos uma reunião, uma visita técnica, e agradeço novamente a Digiboard que nos recebeu de braços abertos para uma visita com aproximadamente 20 pessoas, uma experiência incrível. E a gente sabe a dificuldade, Lúcio, de a indústria permitir ou abrir mão que aquele colaborador tire 2, 3 horas, estou falando do tire, estou colocando aspas para quem só está ouvindo a gente, porque é um investimento em tempo que talvez naquele primeiro momento, poxa, será que tem retorno? Mas é network, é entender o que está acontecendo, falar dos problemas. Você vai conhecer boas práticas, vai ver, quando a gente fala em indústria 4.0, vai ter oportunidade de ver aquele que está mais avançado nessa questão e viu as soluções que foi dada e talvez mudar o rumo da solução que você está dando. Então é uma oportunidade de troca de informação e de boas práticas realmente. E isso funciona efetivamente. Eu, como associado, posso dizer que foi uma experiência, de novo, incrível ter participado de alguma dessas reuniões, visitas técnicas e outras. São portas que se abrem para trabalhar a sinergia. E falando em articulação, conexão profissional e corporativa, Lúcio, um outro tema que eu acho muito interessante do CIAN é a participação do CIAN fazendo, junto com a UEA, junto com o CETAM, são outros institutos, órgãos, a representatividade. O que você pode falar um pouco disso para a gente? Em função dessas demandas que surgem pelas comissões, nós temos que aproximar de todos esses órgãos. Seja a UEA, nós já temos uma ligação mais forte, porque não só toda a manutenção da UEA nasce da contrapartida do benefício da indústria, então ela existe praticamente em função do recurso da indústria, e nós temos assento, inclusive, no Conselho da UEA. Né? Nós participamos do Conselho da UEA. E nós temos a preocupação de aproximar a indústria da academia, de tentar fazer com que a academia entregue para a indústria aquilo que a indústria precisa. Então esse é um trabalho forte que não só a Mariana, como a Silvana da RH tem feito, né? A Silvana é nossa coordenadora da comissão de RH, que é a presidente da BRH também, e não só atuando, nós fizemos agora recentemente uma pesquisa da necessidade da indústria de mão de obra qualificada. Em cima desse resultado de pesquisa, nós já estamos trabalhando para desenvolver alguns cursos específicos para atender a demanda que a indústria hoje tem. E isso também acontece com a UEA, para também projetos de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. Eu participei também de uma visita que foi feita à UEA. Foi uma visita que aconteceu há 2 meses, uma visita bem interessante. E fica sempre aquele questionamento, que às vezes fica essa divisão entre a parte educacional e a parte da iniciativa privada, né? Os órgãos educacionais falam, puxa, a gente pesquisa tanto e a indústria não usa o que a gente está falando, e a indústria fala, puxa vida, não tem nada aqui que eu possa usar. Na verdade, não é um nem outro. Eu acho que precisa ter uma proximidade. Eventos como esse, eu acho que são uma porta de entrada para estreitar essa comunicação. Fomos muito bem recebidos na UEA. A UEA tem pesquisadores extremamente qualificados. Quando estávamos lá, inclusive, houve um projeto que esse eu acho que vale a pena mencionar, de que uma grande universidade dos Estados Unidos estava vindo para cá para fazer uma pesquisa a 4 mãos com a UEA extremamente profunda e longa. Então, hoje a UEA, assim como outras instituições educacionais da nossa região, estão sendo muito bem vistas nas pesquisas. Acho que, de fato, ainda tem esse paradigma da iniciativa privada estar mais próxima. Essa distância da iniciativa privada, da indústria, da academia, foi o que nos motivou a continuar esse trabalho. E nós estamos tendo uma receptividade muito grande da UEA, que ela tem feito parceria também com o USP,
com outras universidades para tentar entregar aquilo que a indústria precisa. Nós já até fizemos várias reuniões com eles, estabelecendo aqueles cursos que são efetivamente de interesse da indústria, a grade desses cursos, o que interessa, né? E já conseguimos caminhar bastante com a UEA. Mas ainda temos que fazer a mesma coisa com a UFAM, com as outras universidades, para aproximar, fazer essa aproximação da indústria. Porque é uma questão interessante. Eu vou te falar que eu fiz direito aqui em Manaus. E é interessante, eu não conheço aqui na Universidade de Direito, nas faculdades de Direito, uma matéria específica para falar da legislação da Zona Franca de Manaus. Então, quando você vai, pouca gente domina a legislação da Zona Franca de Manaus. Foi uma das questões que eu mais falava para os professores da universidade, era isso: olha, vocês não têm nenhuma matéria que estude a legislação da Zona Franca de Manaus. Então, é uma questão. Assim, a engenharia, assim, a administração. Então, nós precisamos aproximar mais a indústria, né, para facilitar a formação dessa mão de obra quando entra na indústria. Hoje a indústria faz isso. Você recebe um trabalhador, um colaborador, você vai desenvolver ele. Você vai ter que treiná-lo, você vai ter que dar ensinamento, conhecimento para ele, para agregar ele na tua indústria. Então, nós precisamos trabalhar de forma que ele venha com uma base, pelo menos, sólida. Nós temos alguns associados, por exemplo, que estão com um projeto na rede de ensino municipal de primeiro grau. Trabalhando a base. Trabalhando a base, na parte de robótica, né? Ou seja, construindo aquele conhecimento que vai ser necessário lá na frente. E é um projeto sensacional. Trabalhar a base talvez seja um dos desafios que as indústrias têm. Eu falo de Manaus, que é o contexto que nós estamos hoje, mas o Brasil inteiro. Quando nós, na comissão de RH e na própria comissão de inovação, a gente fala hoje do desafio de, primeiro, ter uma formação técnica hoje sólida, para que essa formação técnica já saia hoje, seja dos centros, do projeto educacional, para as indústrias, mas preparados. Hoje isso acontece em pequena escala, a gente ainda tem uma escassez de mão de obra qualificada. As indústrias hoje com verba de P&D estão convertendo isso para fomentar cursos que vão aí desde pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos técnicos, média, longa duração para os seus colaboradores. Mas de fato, se esse investimento acontecer mais cedo, ele vai fomentar e vai facilitar as indústrias, porque um ponto, Lúcio, que hoje gera até uma dificuldade das indústrias, é um problema que está sendo trabalhado, é que a indústria hoje tem dificuldade de trabalhar sua mão de obra, de formar sua própria mão de obra. Ela pode formar sua própria mão de obra para trabalhar dentro do seu molde específico de indústria, mas hoje tem a preocupação de se formar um cidadão, fazer a conversão do que a indústria hoje obtém de benefícios aqui, para que esse cidadão saia dali e consiga galgar próximas etapas. E vou te dar um exemplo simples que, por exemplo, nós começamos a fazer lá na indústria. Nós hoje não temos verbas de P&D, mas isso não nos impediu de utilizar e de pegar também alguns colaboradores. Fizemos uma atividade, esses colaboradores hoje estão num curso técnico pago 100% pela indústria. Por quê? Porque eles vão ser aproveitados dentro da nossa indústria, vamos formar nossa mão de obra, e essa mão de obra, no dia que quiser uma nova oportunidade, espero poder dá-las dentro da EPS, mas se não, que ganhem um mundo e fomentem o mercado. Não, positivo, é isso mesmo, a preocupação é essa, por isso que nós estamos procurando todos esses órgãos que são criados pelo governo para tratar da educação e do desenvolvimento do conhecimento. Nós estamos aproximando no sentido de fazer, olha, o que o CETAM pode fazer para a indústria? O que a UEA pode fazer? O que a UFAM pode fazer? Onde é que nós podemos fazer que isso aconteça, né? E é o que você falou, nós temos verba, por exemplo, a própria verba, o recurso que é gerado de P&D aqui é muito grande, mas você tem pouca utilização, poucos projetos, você não tem tantos projetos,
né? E tem dificuldade de projeto. Esse é um dos problemas. Você vê todo mundo querendo, as universidades querendo falar, olha, eu quero usar, mas qual projeto? Isso atende a indústria está buscando, né, esse projeto. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo hoje também. Mas a questão da educação é básica, é de fundamental importância. E essa dificuldade de mão de obra, por isso nós fizemos uma pesquisa no CIAM para saber hoje qual é a demanda da indústria de mão de obra. Há pouco tempo atrás, as indústrias tiveram que trazer engenheiros mecânicos tudo do Nordeste para Manaus, porque Manaus não tinha disponibilidade de contratação de engenheiro mecânico, né? Então, nós temos muito o que fazer ainda. E eu vou lembrar um movimento que aconteceu recente, um movimento que aconteceu há 3 anos. Houve uma mudança de alíquota no estado de São Paulo. Manaus se tornou mais atrativo para determinadas indústrias. Eu lembro que em questão de 4 meses, houve um movimento de 4 grandes indústrias gigantescas vindo para Manaus. E o que resultou desse movimento, primeiro, houve uma mudança de cadeiras gigantescas, levaram profissionais técnicos, engenheiros, profissionais qualificados para essas grandes indústrias. Na sequência, ficou escasso a mão de obra. Foi quando eu comecei a ver esse movimento de colegas que estavam no Nordeste, no Sul, se movimentando para Manaus, e as indústrias tiveram que fazer o seguinte: preciso garantir que a minha mão de obra queira ficar aqui, seja com benefícios, salários, sim, trazendo hoje um ambiente que as pessoas queiram ficar. Então, de certa forma, foi desafiador, foi difícil. Eu uso a palavra desafiador hoje, mas foi desesperador naquele momento, porque teve colaborador que recebeu proposta para ir embora com 30%, 40% a mais com benefício. Então, as indústrias se sentiram incomodadas, mas é um incômodo bom, porque nos mexemos e trouxemos outros benefícios. E quando, Lúcio, a gente olha essas novas indústrias vindo, a movimentação que hoje tem dentro do mercado, seja com carros elétricos, carros híbridos, inteligência artificial, que tendências tecnológicas você acha que é esperado que aconteçam aqui no Brasil e aqui dentro de Manaus, seja com a entrada de novas indústrias? O que o CIAM espera que aconteça e você também? Não, é inevitável esse avanço tecnológico, né? E a questão, por exemplo, não só de carro elétrico, mas bicicleta elétrica, motocicleta elétrica é um mercado que vai desenvolver, né? Isso não tem jeito, você vai ter que... Esse é um segmento, é uma cadeia que vai surgir, a tecnologia completamente diferente, né? O Brasil ainda se discute se está preparado para ter um volume de veículos elétricos, né? Mas é uma tendência, como uma tendência também da alta tecnologia, da vinda de indústrias dessa parte de semicondutores, da ampliação desse mercado. Então eu acredito que nós vamos ter um movimento, né, na parte de tecnologia mesmo do eletroeletrônico, né? Da informática, dos bens de informática também. Então, vamos ter um movimento de evolução tecnológica muito grande. Eu conversava, Lúcio, com o Everton, que é diretor da Multi, numa outra edição do nosso podcast, e ele falava exatamente sobre isso. As mudanças tecnológicas que são esperadas acontecer, por exemplo, no ramo da informática. Vão ser mudanças gigantescas, seja com a entrada de chips ali de inteligência artificial, os eletrônicos ficando mais eficientes. Eu vejo isso nesses quase 13 anos aqui da EPS em Manaus, um movimento que foi muito interessante. Ele não acontece só em Manaus, acontece em todos os clusters. Que o que era mecânico, um produto 100% mecânico, começou a ficar um pouco elétrico, depois eletrônico. Esse eletrônico ele se dividiu em conectado via Bluetooth, Wi-Fi. Então, um software que não existia ficou mais embarcado, mais pesado. Então, é um movimento natural que aconteça, e esse movimento está claro que vai acontecer. Eu acho que cabe às indústrias hoje prepararem seus profissionais, se prepararem para que possam acompanhar e também inovar nesses pontos também. Para você ter uma ideia, a Comissão da Mariana, não sei se chegou a participar, realizou um workshop no CIAM para falar da lei de informática e do mundo na questão da pesquisa e desenvolvimento que está acontecendo mundialmente. E uma das coisas que o Giancarlo colocou lá, que foi quem é o palestrante, foi essa preocupação de
Manaus tem que saber onde é que ele vai querer estar, porque o mundo está muito à frente na questão de pesquisa e desenvolvimento. E essa tecnologia, ela vai puxar. E, por exemplo, como eu falei, a prova disso é a chegada em Manaus dos grandes institutos de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, essa evolução vai acontecer, ela é inevitável. Resta saber aonde nós vamos querer estar nesse momento. Então, quer dizer, nós vamos ter que buscar a evolução, nós vamos ter que buscar o acompanhamento dessa nova tecnologia que vai estar avançando numa velocidade muito grande. O mundo lá fora já está acontecendo assim e nós não podemos ficar atrás. E falando um pouco mais e fechando esse tema de tecnologia, também conversava com o Luan, que é diretor de operações da Gama Italy. Ele contava um pouco da experiência dele nos Estados Unidos e México, trabalhando com Tesla, GoPro, grandes organizações, e a diferença tecnológica do que se fazia ali, mas é natural que isso vai chegar num dado momento para o mercado brasileiro, que vai consumir produtos mais elaborados, esses produtos vão ficar mais desenvolvidos, e a necessidade de haver até mesmo esse intercâmbio de profissionais que hoje algumas indústrias falam para mim: puxa, Guilherme, eu pedi meu profissional, ele foi para o México, foi para os Estados Unidos, mas ele volta uma hora, ele volta num determinado fechamento de um ciclo, seja pessoal, e ele vem às vezes como um diretor, um gerente, um especialista, um consultor para Manaus, e ele traz consigo toda essa bagagem cultural, ele compartilha com aqueles que estão aqui. E eu posso dizer que eu fui influenciado disso quando eu era engenheiro recém-formado, Lúcio, uma história que para mim é engraçada. Eu lembro que um colega voltou da França, eu trabalhava numa empresa alemã e ele havia voltado da França, e eu dizia assim para ele: nossa, poxa, você foi para a França, eu quero muito ir. Ele falou: como é que tá teu inglês? Aí eu falei: que inglês? Ele falou: pois é, você não vai. Eu lembro que aquele foi um dos momentos que eu falei: eu preciso trabalhar, de novo, a gente falava de trabalhar uma base, seja de um curso técnico, do inglês, de uma especialização, para que a gente esteja preparado para fazer essa troca de informações. Não, isso é importante. Agora, essa concorrência, por exemplo, muita indústria aqui se queixa da concorrência com os institutos de pesquisa mesmo. Quando ela tem um bom profissional, ela não consegue competir com o valor que os institutos estão oferecendo para atrair o pessoal. Então, tem muita gente que fala assim: mas não dá para segurar ninguém, porque os institutos chegam, você forma, quando formou, o Instituto de Pesquisa chega e faz uma oferta maior. Essa é uma questão de mercado que não tem jeito. É uma contrapartida que talvez fique essa reflexão aí para as indústrias que tem que trazer mais atrativos. Eu sofro do mesmo problema no primeiro momento, mas, de novo, esse profissional que vai para um instituto, vai voltar. Ele volta de alguma forma para a gente, seja direto ou indiretamente, porque os institutos estão aqui para fomentar também a região. E Lúcio, girando o tema aqui, falando um pouco sobre a sua rotina, a rotina do CIEAN. Lúcio, você está aqui em Manaus, está em Brasília, está em São Paulo. Quantas horas do dia tem seu dia e como é que você divide a sua rotina e o seu time? Não, o CIEAN tem um time muito pequeno, né? Na realidade, tirando as comissões, os coordenadores das comissões, nós estamos lá 6 pessoas para fazer acontecer o que precisa, não só dar o suporte de todas as comissões, como também cuidar da questão financeira. E nós temos um grupo de técnicos lá que trabalham com uma parte que nós fazemos, que são os indicadores econômicos, né? Mensalmente o CIEAN edita lá e divulga um boletim de economia do Amazonas, aí é como um todo, não entra só a indústria, a indústria é geral, é da economia do Amazonas, da evolução da economia. Esse é um boletim muito importante, que nós estamos preocupados em nós sermos fonte de informação da indústria naquilo que ela precisar. A primeira coisa que esse grupo está montando são dados, coletar dados para poder fornecer para o associado a maior informação. Então, é um grupo pequeno de trabalho, né? Muito dedicado, né? Esse é o principal. Nós fizemos o nosso planejamento estratégico. Recentemente, na semana passada, nós fizemos uma reunião com a equipe para atualizar e colocar a necessidade que hoje, que cada ano muda, né? Até tem uma frase que
que eu uso muito, que é mais militar, que dizia assim, o dia fácil foi hoje. De amanhã sempre vai ser mais difícil. Então, o fácil foi hoje, o dia fácil foi hoje. E no CIE é assim, nós temos o calendário de reunião de todas as coordenadorias do ano inteiro, as reuniões ordinárias e do Conselho Superior também planejado, fora as reuniões que nós somos demandados, fora isso. Nós participamos do CAIS, participamos do CODAM, participamos diretamente do Conselho do FTI, do CAPDA, né? Brasília, nós tivemos a oportunidade de participar do conselho do EMIDIC, nos grupos de trabalho. Ontem eu recebi o comunicado de um grupo de trabalho que nós pleiteamos participar e até então o Ministério não tinha autorizado, que era um grupo de trabalho fechado sobre mudanças climáticas. Ontem eu recebi a notícia boa que nós vamos estar compondo esse grupo de trabalho. Excelente notícia, é fundamental para a nossa região. Então, nós estamos tendo um trabalho muito grande, uma receptividade muito grande de todos os órgãos. Sem contar o trabalho que nós fazemos em Brasília, nós temos uma agenda para Brasília, né, de trabalho, que está voltado para aquelas demandas dos associados junto ao MDIC, MCTI, questões de PPB, questões de PID, e também junto à bancada amazonense, para dar suporte, informação, tanto para a reforma tributária, agora na regulamentação da reforma tributária, né? E esse é um trabalho importante que nós fazemos também. Então, na realidade, outra máxima que eu digo é o seguinte, o dia, eu brinco muito que na advocacia a gente tem a questão seguinte, você não espera receber um telefonema, por exemplo, de madrugada ou de noite, mas aí quando você recebe, não, é porque o problema do meu cliente é o maior problema dele, não é o meu, mas é o maior problema dele. Então, eu normalmente atendo todos os telefonemas, se não atendo na hora eu retorno, não tem hora, não tem dia, porque eu sei que não é o meu maior problema, é o maior problema do nosso associado. E a intenção é dar o retorno o mais rápido possível. E o que os associados podem esperar da agenda do CIAN para 2024, 2025? Eu estou próximo, eu vejo que tem sempre algo a mais acontecendo, uma comissão a mais se abrindo, sim, um evento a mais acontecendo. E Lúcio, você falou que são 6 pessoas no CIAN, eu vou contar essas pessoas, porque para mim são 60, porque as mensagens são respondidas rápidas, o time é extremamente solícito, é uma agenda pesada, mas muito bem organizada. Não, como eu falei, a agenda já está montada esse ano de 2024, é lógico, nós temos um foco principal aí na regulamentação da reforma tributária, né? Nós não sabemos se o governo vai conseguir efetivar isso até o final do ano, mas acreditamos que no primeiro etapa agora, antes das eleições, ele consiga talvez aprovar na Câmara e aí vai a segunda fase para o Senado. Né? E nós vamos estar acompanhando esse trabalho o ano todo, independente disso, a questão da seca, né? Da possível seca. Nós temos um projeto que é a Prestrip, que nós trazemos formadores de opinião para conhecer a Zona Franca de Manaus e as indústrias aqui instaladas, para normalmente algum articulador de algum meio de comunicação é convidado para escrever sobre a Zona Franca de Manaus, nem sempre ele conhece. Nós já fizemos 2 trabalhos, já trouxemos 2 grupos aqui. A primeira pergunta que a gente faz: você conhece a Zona Franca? Não conhece. Então ele escreve de algo que ele não tem o conhecimento. Quando ele chega aqui, que ele vai numa fábrica, tem a oportunidade de visualizar como é que é feito, a qualificação da mão de obra e tudo que acontece, quando ele for demandado para escrever sobre a Zona Franca de Manaus, algo que seja depreciativo, ele vai pensar 2 vezes. Né? Infelizmente a gente ainda enfrenta essa guerra com a questão da Zona Franca de Manaus, mas temos esse trabalho da Prestrip e temos 2 trabalhos que nós apoiamos, que é o Diálogos Amazônicos, que ele tem as lives que são mensais, né? A última foi segunda-feira com o Bernardo Api. Foi importante que o Bernardo Api colocou as impressões dele sobre a questão da reforma tributária e agora da regulamentação. E nós vamos ter um presencial que vai acontecer no dia 6 de junho em Brasília. E teremos um outro em outubro ou novembro que vai ocorrer na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
Esse é um evento que nós apoiamos, né? A Fundação, não só nós, outras entidades também apoiam. Isso é uma questão importante, dizer que a preocupação do Centro da Indústria está próximo das outras entidades também, seja Bracico, Eletros, FIAN, Sinaés. Nós tentamos estar próximo de todas elas. Federação do Comércio, Federação, o Clube de Diretores Lojistas, né? Porque nós entendemos que nós precisamos unir todas as entidades aqui para conseguir atingir os objetivos que nós temos, que são comuns, né? Legal, Lúcio. E chegando no final desse episódio, qual o legado pessoal e profissional você espera deixar como Lúcio Flávio e como presidente do CIAN? Nada mais do que deixar o CIAN preparado para enfrentar esse futuro que está vindo aí. Então, deixar a estrutura perfeita, no sentido dos processos e métodos estarem todos eles facilitados, que qualquer um que chegue e sente para pilotar seja igual um avião, ele não vai ter problema, é só ligar no automático. Então a preocupação é com a formação de pessoas, né? E essa forma de interagir com o associado e tá sempre aumentando as entregas para os associados. O legado é deixar essa estrutura organizada. E eu acho que esse legado está sendo feito com maestria. Lúcio, como que os nossos ouvintes podem encontrar o CIAN, podem encontrar você e que mensagem final você gostaria de deixar para encerrarmos esse episódio? Não, o CIAN, nós temos alguns canais de comunicação, nós temos o site, nós temos o nosso canal no Instagram, no LinkedIn. Nós também, nossa sede fica aqui próxima, né, na Rua Acre. E localizar o CIAN é fácil, e a mim também muito mais fácil, né? Então não tem nenhuma dificuldade, qualquer pessoa que quiser entrar em contato, os canais já são públicos, né? E na realidade a mensagem é dizer que nós temos muito trabalho por fazer, nós temos que acreditar na região, acreditar no modelo econômico que é a Zona Franca de Manaus, que é um modelo exitoso, que iniciou lá em 57, desde 57 tenta-se fazer esse modelo, e hoje está provado a eficiência e eficácia do modelo da Zona Franca de Manaus, e nós temos que continuar acreditando nele, acreditando que aqui é um lugar de desenvolvimento, que nós podemos unir o desenvolvimento econômico à sustentabilidade do meio ambiente. Lúcio Flávio, obrigado pela sua participação. Meus agradecimentos a todos do CIAN. Eu acho que terminamos aqui com um fechamento incrível sobre o que é o CIAN, a nossa região, e convido a todos para contatarem o CIAN, conhecer um pouquinho mais. E se você gostou desse episódio, deixa o like, comenta e nos vemos em breve. Lúcio Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Até mais, pessoal.